As mortes recentes que chocaram o Rio de Janeiro estão sem solução e viraram um verdadeiro desafio para a Polícia Civil. Pode pôr a imagem dele aí. Quem matou o universitário Diego Vieira no campus da UFRJ e também a médica Gisele Palhares na linha vermelha. O Rael Policarpo foi atrás da resposta. E veja o que ele encontrou. Rodou. Gisele Palhares, médica, 34 anos, assassinada num sábado, dia 25 de junho. Diego Vieira Machado, universitário, 30 anos, assassinado num sábado, dia 2 de julho. Gisele e Diego não se conheciam. As mortes deles não têm nenhuma ligação, mas as histórias das vítimas apresentam algumas semelhanças. Tanto ele quanto ela foram mortos de forma brutal. Os motivos ainda são desconhecidos e, por enquanto, as mortes de Gisele e Diego representam crimes sem solução. Na entrada da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o cartaz com a poesia traduz a saudade. O texto lírico, um dos últimos escritos por Diego, era um dos prediletos do universitário. Um local tranquilo, cercado por árvores e ao som do canto dos pássaros. Era exatamente aqui nesse local, bem próximo ao campus de letras da UFRJ, que Diego se reunia quase que diariamente com os amigos para, nas horas vagas, conversar, ver o tempo passar e, claro, escrever poesias, uma das grandes paixões do universitário. Mas, desde a morte do rapaz, o local permanece assim, vazio. Por aqui, apenas uma homenagem. Uma forma que os amigos encontraram, diante do luto, de eternizar a presença de Diego. Outras homenagens estão espalhadas pela universidade. Homossexual assumido, Diego era conhecido por ser muito ativista. Lutava pela igualdade das minorias, combatia o preconceito, o racismo e a homofobia. Tinha personalidade forte. Era uma pessoa com opiniões firmes e bastante decidido. Comportamentos que podem ter levado à morte do rapaz. A DH então está investigando esse fato, considerando todo esse perfil do Diego, de pessoa bem ativista, que brigava, lutava pelas suas ideias. No último sábado, dia 2 de julho, Diego teria saído do alojamento onde vivia, que fica a menos de 1 quilômetro daqui, por volta das 10 horas da manhã. Ele teria se despedido de algumas pessoas e dito que iria correr. O tempo foi passando e os amigos dele teriam ficado incomodados com a demora do rapaz. Segundo testemunhas, já no final da tarde, bem próximo ao anoitecer, o corpo do universitário foi encontrado exatamente aqui. Um local deserto, com pouca iluminação e às margens da Baía de Guanabara. Diego estava bem próximo ao lixo, sem parte da roupa e com várias marcas pelo corpo. Nós estamos aguardando a conclusão do laudo de necrópsia, que é um laudo de necrópsia que vai apontar de forma técnica e precisa a causa morte do Diego. Já foi parcialmente concluído, apontando que na cabeça e no braço dele tinha escoriações. Mas não é suficiente apenas apontar isso. Nós temos que apurar o que realmente causou a morte dele. Então, vários exames complementares já estão sendo realizados para se apontar de forma técnica e precisa qual é a causa-morte do Diego. Após a morte do jovem, a reitoria da UFRJ informou que até o final desta semana, 17 novas câmeras de segurança serão instaladas por todo o campus e na área da residência estudantil. Alguns equipamentos vão transmitir imagens em 360 graus e agora vão registrar quase todo o campus. Além disso, desde segunda-feira, a UFRJ conta com a presença da Força Nacional. Em meio ao clima de tristeza e medo, muitos universitários preferem não gravar entrevistas. Eles têm receio que a exposição da imagem possa causar uma repercussão negativa. Em contrapartida, eles arrumaram um jeito de protestar contra a intolerância, contra a violência e contra a falta de segurança. Cartazes foram espalhados por todas as partes do campus. Em alguns, os universitários cobram respostas, como por exemplo, nesses dois aqui. Afinal de contas, a principal pergunta ainda não foi respondida. Então já monitorou, inclusive, pessoas que estavam transitando no campus de forma fora do padrão. Mas também a DH já monitorou contatos que o Diego tinha no campus de outros alunos, divergências doutrinárias, ideológicas que ele tinha com outros alunos. E então essas pessoas todas estão sendo também apuradas, investigadas
para verificar se esses contatos, essas divergências ideológicas têm algum vínculo com a morte do Diego também. Os assassinos de Gisele Palhares também não foram identificados e presos. A médica voltava de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde trabalhava, e ia para casa na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Ela seguia pela rodovia Presidente Dutra e acabou baleada por criminosos neste acesso à linha vermelha. Na noite desta quarta-feira, a polícia apreendeu um carro que pode ter sido usado pelos criminosos. O veículo estava no complexo do Chapadão, em Costa Barros, na zona norte do Rio. Na lataria, traficantes picharam a inscrição de uma facção criminosa para, segundo as investigações, atrapalhar os trabalhos da polícia. Apesar das dificuldades, a polícia demonstra otimismo e garante que não está medindo esforços para solucionar as mortes de Gisele e Diego. Mesmo assim, a pergunta que fica é: quando isso vai acontecer?